Continue em primeira discussão, projeto 36, 2017. Não. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Requer votação. Não, ele está em discussão ainda. Ninguém mais discutir, eu peço ao primeiro secretário que assuma para que eu possa discutir. O nobre vereador terá até 10 minutos para discutir. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos prestigia, a todos que nos acompanham através da TV Câmara, internauta, nosso muito boa noite. Sobre esse projeto, senhor presidente, nós acompanhamos aqui nessa casa quando ele veio, com 194 ou 196 cargos, não me lembro bem, e ele foi rejeitado, porque nós precisávamos de 10 votos e nós não o tivemos. Hoje foi se falado aqui na questão da criação de 138 cargos, que há necessidade para isso, que se toca as residências terapêuticas, essas 15 residências com esse total de cargos. E foi se falado também aqui que pode não contratar até os 138, pode se contratar 120, 100, dependendo da necessidade. Naquela ocasião também era a mesma coisa. Se contrata o que for necessário. Se for 120, contrata 120. Verdade, nós estendemos isso por mais um tempo, né? Houve uma reunião, evidentemente, aqueles que tiverem Marília, aqueles aqui, muito bom, e se chegou a um consenso que essa quantidade estaria aí sendo aprovada, pelo menos pela maioria que estava lá, concordaram com isso. Mas, como foi falado aqui, pelo nobre colega vereador que esteve aqui, não há essa, talvez nem se contrate os 132, 136 cargos. Então, nós só queremos dizer que, se vir um projeto, isso parte da minha pessoa, se vir um projeto para a saúde, para as residências terapêuticas, aqui se vir de 200 cargos, se há necessidade, nós vamos estar criando, e eu acredito que a Câmara também estará criando. O que nós tivemos foi, aí eu preciso entrar no fato, que veio do prefeito que havia necessidade de 196 cargos. Então, isso foi vendido para nós. E se havia necessidade de 196 cargos, não era 132, ou 136. Se nós estamos aprovando 136 hoje, pode-se contratar até 110, mas não pode contratar mais do que 136. Mas se nós precisarmos naquela época, e isso foi colocado para nós, de 196 cargos, como que nós não iríamos aprovar? Aí houve um trabalho, foi se mostrado tecnicamente que não há necessidade, mas também, como foi dito aqui, se tivesse sido aprovado 190 e poucos cargos, também não teria chamado, então, se não há, porque eu não acredito que o prefeito vai rasgar dinheiro. Se não precisa de contratar, para que vai contratar? Se com 120 toca, que nem agora, se com 108, 110 vai tocar, para que ele vai contratar 136? Foi o que foi dito aqui. Então, houve uma questão política, mas muito bem trabalhada, foi trabalhada isso, e hoje ele está na casa com essa questão. Então, volto a colocar, aqueles que votaram favoráveis ao projeto, na minha opinião, foi muito bem, porque naquela ocasião tinha que se criar, como tem agora, e que havia necessidade de 196 cargos. Ah, mas por que agora não há essa necessidade? Porque foi trabalhado, porque o pessoal da Câmara, e o pessoal teve em Marília, teve em Tupã, e lá foi decidido que com 136 cargos se toca essas residências terapêuticas. Mas volto a frisar, errou-se o Executivo quando mandou e dizendo que precisaria de 196 cargos. Errou. Mas também não quer dizer que contrataria isso. Pode ser que trabalhava com 120. E eu não vejo crime nenhum nisso. Só coloquei aqui porque dá a impressão de que o prefeito talvez está querendo contratar 196 cargos para as residências terapêuticas se trabalha com 120. Isso é um absurdo. Isso não existe. Se o prefeito consegue atender bem, porque uma coisa é você trabalhar com 120 e atender mal. Agora, 136 foi feito um estudo, vai trabalhar bem? Muito bem, estamos favoráveis. Se vir outros projetos aqui do prefeito para criar cargos, dependendo e justificável, nós vamos votar.
Agora, não vamos votar como não votamos na administração passada, quando veio para criar 400 cargos aqui, 350 cargos. Aí nós não vamos votar. Mas para a saúde, principalmente para as residências terapêuticas, se na próxima semana, no próximo mês, vier mais um projeto aqui de 50 cargos e necessitar, quem paga é o prefeito. Há uma preocupação muito grande, muitas vezes, de alguns legislativos, vereadores, em preocupação com relação ao executivo. Mas nós temos aqui, cada um tem os assessores, a Câmara funciona muito bem, temos funcionários tranquilos e nós sabemos o que precisamos. Então, eu só quero justificar aqui que, se vir para a Câmara, eu, como vereador, eu não vou deixar de votar, não, porque a saúde sempre em primeiro lugar. Solicito que o nobre vereador retome a presidência dessa casa. O projeto continua em discussão. Pela discussão, vereadora Maurinho. Senhor presidente, nobres parlamentares, a discussão praticamente estava encerrada, porque não há muito mais o que discutir sobre esse assunto. No entanto, como foram colocadas certas questões, inclusive fazendo referência ao que eu disse, eu retorno aqui para dizer o seguinte. Este aqui é o primeiro projeto, o 12, que virou 14, que nós rejeitamos. No projeto 12, que virou 14, está aqui o mesmo estudo técnico. O estudo técnico não foi de lá para cá, ele já existia antes. É só pegar, está aqui, ó, isso aqui, ó, é uma cópia capa a capa da Câmara. Então, antes já era fixado o número de... E não havia nenhuma justificativa para se contratar mais 64 pessoas, quase 200 pessoas, para cuidar de 137. Não havia. Então, eu volto a parabenizar a Câmara de Tupã por ter sido, naquele momento, coerente com o próprio estudo que estava no projeto. Foi feita uma emenda que corrigia isso, a emenda nem foi votada. E alguém correu lá no Ministério Público para denunciar os vereadores desta casa. E disse isso aqui na tribuna, a tal ponto que o Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Federal, mandou um ofício aqui, dizendo que ia responsabilizar, poderia responsabilizar quem votou contra, essas coisas assim. E nós fomos lá conversar com ele. Eu sou o vereador mais antigo da casa. 23 anos. A Constituição Federal fala que os poderes têm que ser independentes e harmônicos entre si. Em 23 anos, essa foi a primeira vez que precisou chamar promotor e juiz para que o Poder Legislativo se entendesse com o Poder Executivo. Nos 23 anos anteriores, nunca foi preciso isso. Havia divergências, nós nos entendíamos. E o promotor fez isso que disse para nós porque foi provocado. Mas na audiência, eu perguntei para ele, ele não me disse quem provocou, ele só disse assim, curiosamente, quem provocou não veio na audiência.
eu, como representante da minha bancada, estava. O Meirelles, representando a sua bancada, estava. O Renan, representando a sua bancada, estava. E outros vereadores todos que quiseram, estavam lá, representando a Câmara Municipal de Tupã. Assim como estava o prefeito, o jurídico da prefeitura e uns 4, 5 secretários lá, ou mais. E todo o corpo, vejam só, precisamos movimentar tudo isso, e ainda todo o corpo de técnicos de Marília, que tiveram que vir a Tupã, os técnicos de Tupã, para dizer uma coisa que já estava escrito no projeto anterior, mas não estava sendo cumprido. E eu vou me abster de continuar falando aqui, porque o presidente da Câmara já disse que a culpa foi do Executivo, de ter mandado mais projeto do que era o necessário. Então, não vou fazer considerações, nem ilações, para onde é que iriam esses cargos, ou para quem seriam esses cargos, além do necessário. Então, hoje, nós temos aqui aquilo que é necessário e que a Secretaria da Saúde do município participou, inclusive com ganho. Sabe por quê? Porque na portaria 3060 do Ministério da Saúde, fala que são 5 cuidadores em cada residência. 5 e eles conseguiram, os técnicos, colocar 6. E nós não estamos nem discutindo isso, poderíamos discutir, não são só 5. 4 que se revezam e um folguista. Então, você veja que em 15 casas, nós teremos nesse cargo de cuidador, a 6 cargos cada um, que é o que está no estudo técnico, que a Prefeitura de Tupã conseguiu aumentar mais um, e louve-se isso, então já tem um a mais, serão 90 pessoas. O rodízio vai ter 60 pessoas. Então, nós temos 30 pessoas que ficarão ou dobrando turno ou se preparando para a pessoa que sai de férias, sei lá, isso é uma questão de gestão. Ela tem, nesse momento, 30 cargos à disposição que pode ser, não é um simples folguista. Por quê? As pessoas não serão contratadas para casa 1, para casa 2 ou para casa 3. Elas serão contratadas para o projeto todo. Então, são 90 pessoas e o 12 por 36 usa 4. Então, nós teremos, então, aí um grande reforço, mérito da Prefeitura, deve ter justificado, e nós não discutimos isso. Eu estou falando isso aqui porque fomos provocados. E não vamos ficar com estudo técnico. Se os técnicos de Marília entenderam que aqui em Tupã precisava 6, mais do que em outros lugares, que são só 5, nós estamos concordando com isso também. Então, é para mostrar a boa vontade, é uma coisa. Agora, não é porque veio do prefeito que nós vamos aprovar. Não é porque simplesmente veio lá do prefeito ou é da saúde, não. Como eu já disse antes, todos lá foram unânimes. E eu já tinha conversado com uma pessoa de Maringá, que tem casas, e ela já tinha dito, inclusive postou isso no Facebook. O número é exagerado. Naquela época, ela já falou isso. Não, o projeto é bom, mas o número de cargos é exagerado. É maior do que a média do país. E nós estamos numa situação que a gente tem visto o prefeito falar que precisa economizar, que não tem dinheiro e tal. Então, estava fora dos princípios que a própria administração vinha trazendo. Então, não é porque o prefeito manda, como eu já disse aqui, estou há 23 anos, já votei contra projeto de prefeito, que eu era o líder do prefeito, porque aqui nós temos que votar, eu tenho 3 princípios. Primeiro, vamos ver o interesse público. Se o projeto atende o interesse público, eu voto a favor. Depois nós temos o interesse da administração.
o interesse público e o da administração. Se atende o interesse público e também o da administração, eu voto a favor. Se o projeto atende apenas o interesse da administração, aí eu vou estudar. Posso votar a favor, como posso votar contra. Mas se ele atender só interesses da administração, eu vou estudar muito para ver se eu voto a favor ou voto contra. E se não tiver o interesse público, eu voto contra. Foi o que aconteceu da outra vez, agora não. Agora nós estamos embasados no que votar. No que votar. E eu não creio que, se você precisa de 90 cargos, você cria 122 cargos, mais não sei quanto, que vai dar 194 cargos. Para que isso? O que você vai fazer com isso? Se você já tem uma margem de 30 para você gerir isso, para que não haja problema de continuidade, mais 60, você vai ter 60 pessoas trabalhando, 64 que era mais 30, vai ter 94 de reserva. Então, eu quero parabenizar, como eu vim aqui antes, não falei. Senhor vereador, o seu tempo encerrou. O senhor não tem mais tempo, por favor. O projeto continua em discussão. Gostaria, já fiz os cumprimentos de praxe, gostaria de dar uma parte ao vereador Amauri para concluir o raciocínio. Aí ele não sugeriu a parte, o senhor está dando a parte. Então eu vou encerrar fala do senhor. O senhor tem 10, agora o senhor não tem mais nem 10. Vou concluir o raciocínio do senhor, só complementando a vossa fala. É inadmissível nós, como legisladores dessa casa, termos que submetermos às decisões que o executivo mandar e sem estudo nenhum, porque está mandando nós votarmos de qualquer maneira. Como já foi dito pelo presidente, mandou-se equivocado o projeto com um número excessivo de cargos para essa casa, e foi vendido, como foi dito pelo presidente, os 194 cargos que seriam, 196 cargos que seriam necessários. Porém, comprovadamente, nós vimos que essa não era a verdadeira necessidade da casa. Haja visto que, como já foi dito pelo vereador Amauri, já tinha o estudo feito pela DRS de Marília da quantidade exata de cargos que se era necessário. Infelizmente, como foi dito, foi feita uma manobra política e nós somos achincoalhados. Aonde andávamos, éramos tidos como aquele que está atrapalhando o emprego de Tupã, que está atrapalhando a criação das casas, que não estávamos sendo humanos em tirar aquelas pessoas daquele lugar. Fomos achincoalhados diante da sociedade, diante de tudo aquilo que estávamos passando naquele momento, porque nós votamos contra. E a prova maior é essa. Nós não estávamos contra as residências terapêuticas. Nós estávamos contra o excesso de cargos criados. Se disse que iria se criar 194, mas não era tantos que iria se contratar, como agora também. Mas então por que não enviou o número certo e o número que fosse contratar não se excedia do número necessário? Então é importante nós frisarmos isso, que a função dessa casa é votar conforme o estudo que a prefeitura, o DRS, a justiça mesmo fez. E esse foi o nosso intuito. E está aqui demonstrado pelos números, 1 milhão de economia por ano. 64 cargos a menos. A necessidade era 5, autorizou 6, tem 30 reservas,
E ainda assim queriam 64 cargos a mais. Então, isso é o trabalho do legislativo. Esse é o trabalho dos vereadores. O prefeito pode mandar a maneira que for, porém, tem que ser estudado por essa casa. Não importa para onde seja. Então, fica aqui a nossa consideração, o trabalho desse legislativo, agora unânimes, depois desse acordo feito, e agora que se abra até o dia 20 de novembro, e é importante frisar, até dia 20 de novembro, as 14 casas têm que estar abertas, porque foi assinado lá. Então, agora a Secretaria de Saúde tem que se movimentar, porque nós já estamos em agosto. Ou seja, nós temos 3 meses para serem abertas as 14 residências terapêuticas. Isso foi um acordo feito. Então, esse é o trabalho do legislativo, em prol da economia do município. Como diz, ele não está rasgando dinheiro. Porém, por que então vir esse excesso de cargos? E esse é o cuidado que todos os vereadores têm que ter. Então, fica aqui, parabéns a toda a Câmara, nesse trabalho que foi realizado junto à Justiça, e que votemos aí essa economia grande para o município, uns 64, 1 milhão por ano. Deixamos aí aos cofres do nosso município. Era isso, senhor presidente. Projeto 36, 2017, continua a discussão. Pela discussão. Pela discussão, vereador Meirelles. Boa noite, presidente, toda a mesa, nobres pares, toda a população que nos prestigia pela TV Câmara. Em primeiro lugar, quero dar os parabéns a todos os nobres pares pelo diálogo. O diálogo é muito importante, né? Só que, naquela audiência com o juiz falou assim: eu fiz um acordo em dia 23/12/2015 e dei um prazo para a prefeitura. E o prazo acabou. Vocês têm que colocar essas casas em atividade. Está tendo ruído com o executivo e o legislativo. Vocês não têm que ficar discutindo se é 194 cargo, se é 138 cargo. Vocês têm que implantar as casas. E se for preciso 137, nós teve o bom senso, 138 cargos, depois vocês mandam outro projeto de lei. Mas que vocês estão mexendo com pessoas, vidas humanas. E quando falo responsabilidade e transparência, o governo pensou nisso. Por quê? Quando você faz um cargo de 196, o concurso, não vai contratar os 196. Poderia ir contratando devagar. Agora, 138, vai precisar de mais 20. Vai abrir outra empresa para contratar, fazer outro concurso. Vai ter mais gastos. Temos que ter responsabilidade. Temos que ter transparência. Temos que pensar naquela empresa que ia ser contratada para fazer aí os concursos, uma vez só. Ah, vai implantar o 196? Não. Vai implantar o 138. Mas agora, implantou o 138, e se precisar mais de 50? Vai ter que contratar outra empresa para fazer o concurso. Agora, a verba não sai do cofre público, gente, municipal, vem do federal, não vai ter o desgaste do município. Estamos invertendo aqui as coisas. Mas quero deixar o parabéns para a nossa casa. Tivemos um diálogo, porque o juiz pensou, vocês estão
mexendo com vida, porque vocês estão construindo a identidade social daquelas pessoas, porque aquelas pessoas vão sentir família na casa, vai ter seu espaço, vai sentir ser vizinho de outras pessoas. Mas, independente disso, quero deixar aqui parabéns a essa casa. Mas não vamos colocar que o dinheiro não sai do cofre municipal. O dinheiro vem federal. Então, não estamos economizando. É projeto federal. Obrigado. Projeto 36/2017 continua em discussão. Pela discussão. Pela discussão, o vereador Paulo Henrique. Boa noite a todos os vereadores, presidente, nobres vereadores, população que nos prestigia aqui. Acho gostoso essa discussão aqui, viu, presidente? Vereadores. Só acho que essa discussão deveria ter sido lá atrás também. Como foi feita nessa sessão. Antes da sessão, os líderes de bancada sentando, conversando, entendendo, rabiscando. Conjunto também com o Procurador da República vindo aqui na nossa cidade, conversando com a gente numa discussão muito boa em relação a esse projeto. Eu acho que é isso que falta para nós aqui nessa Câmara, para tirar um 10, aquele 10 com louvor. Eu acho que é isso que a gente precisa realmente nessa casa. Um colegiado de vereadores que sentam e conversem e cheguem num denominador. Nós não estamos aqui para votar projeto do prefeito, nós estamos aqui para votar o projeto que vem na Câmara. Não é o que o prefeito manda, mas aquilo que a gente entende do projeto. Sempre falo que o conhecimento do Amaury aqui é sensacional. É conversar com uma pessoa que conhece realmente do regimento, que conhece de leis, tem que ser exaltada mesmo. Sempre exaltado. Conversar com os outros vereadores é sempre muito importante. Sinto falta disso nessa casa. Sinto muita falta disso nessa casa. Eu achei que teríamos mais diálogos entre os próprios vereadores. Mais conversas, mais reuniões, nas próprias comissões participando, todo mundo, cada um da sua bancada, cada um indo lá para poder dar a sua opinião, para que a coisa aconteça de uma velocidade mais rápida. Discutir agora se era 194, se é 137, eu acho que é tirar o foco daquilo que nós estamos fazendo aqui em aprovar essas 15 casas terapêuticas. Parabéns a todos e gostaria, do fundo do coração, que nós realmente sentássemos mais vezes para conversar e discutir esses projetos como um colegiado, como deveria ser essa casa. Mais uma vez, obrigado e tenham todos uma boa noite. Projeto 36/2017 continua em discussão. Pela discussão, o vereador Matias. Senhor presidente, boa noite. Membros da mesa, nobres vereadores, população que nos prestigia aqui na galeria, também através da TV Câmara, também através da internet. Senhor presidente, não ia vir essa noite na tribuna, mas estou vindo aqui só para me defender os vereadores que rejeitaram aquele projeto inicial, porque eu sei o quanto que a gente foi esculhambado nas ruas, nas redes sociais, que éramos contra o desenvolvimento de Tupã, que éramos desumanos, que não queríamos cuidar das pessoas, que não queríamos gerar emprego em Tupã. Se bem que eu não concordo que a prefeitura tem que ficar gerando emprego. A prefeitura tem que criar benefícios para a iniciativa privada gerar emprego. A gente não tem que colocar 500 pessoas todo ano trabalhando na prefeitura. Senão vai quebrar a máquina e a cidade não vai aguentar. Todas as cidades que a prefeitura é o maior empregador, não vai para frente. Então fica aqui a nossa afirmação. Estamos aqui, o projeto foi aprovado, mas a gente tinha que dar essa resposta para a população. A gente não era contra o projeto. A gente era contra que há 200 cargos. Cargos a mais, que não precisava. Tanto que está aí. Contra fatos não tem argumentos. E eu fico surpreso de ter gente que vem aqui defender o indefensável. Por isso,
Por isso que às vezes as coisas não vão para frente. Fecha os olhos a troco de migalhas. Eu não sou vereador disso. E muitos outros aqui não. Por isso que nós temos um grupo coeso. Um grupo que vai sempre com os interesses da população e da administração, como o Amaury disse aqui. Se estiver numa sintonia, vai ter nosso apoio. Se estiver corrigindo, nós vamos corrigir. Mas agora, goela abaixo, não vai passar projeto aqui, não. Fica o recado para o Executivo. Aqui não vai passar nenhum projeto goela abaixo, não. Porque aqui quem manda é nós. Tem que discutir, tem que ter diálogo. E, principalmente, o que for combinado tem que ser cumprido. Para ter diálogo, tem que ser com alguém que cumpre o que fala. E aqui tem palavra. Sempre vai ter palavra. Então fica aqui, senhor presidente, a minha posição com relação a tudo isso que aconteceu, meu desabafo. Nós vamos estar aqui sempre, mas goela abaixo não entra nada aqui não, não vai passar nada goela abaixo. Muito obrigado, senhor presidente, boa noite. Projeto 36/2017 continua em discussão. Ninguém mais querendo discuti-lo? Colocamos em votação. Questão de ordem, presidente. Votação nominal, por favor. É regimental. Peço ao secretário que chame os vereadores para a votação. Vereador Alexandre Scombate. Só queria justificar meu voto, que o legislador ele sempre tem que votar assim com total confiabilidade na norma técnica e jurídica. E essa é a minha postura, sempre vai ser essa. Meu voto agora é sim. Vereador Amaury Sérgio Mortágua. Favorável. Vereador Antônio Carlos Meireles da Silva. Favorável. Vereador Augusto Fresneda Torres. Favorável. Vereador Charlie dos Passos. Favorável. Vereador Eduardo Akira Edamitsu. Favorável. Vereador Pastor Eliezer de Carvalho. Favorável. Vereador Gilberto Neves Cruz. Sim. Vereador Osmídio Fonseca Castilho. Favorável. Vereador Paulo Henrique Andrade. Favorável. Vereador Renan Vitor Pontelli. Favorável. Vereador Rudney Monteiro. Favorável. Vereadora Thelma Tolim. Sim. Vereador Tiago Munhoz Matias. Favorável. E vereador Walter Moreno Panhossi. Favorável. Senhor presidente, 15 votos, votação unânime. Solicito ao secretário o próximo projeto para votação. Projeto de resolução número 4/2017, de autoria do vereador Rudney Monteiro, constitui comissão parlamentar especial para acompanhar e fiscalizar, desde o início até a sua homologação, o concurso público para a contratação de funcionários para as casas terapêuticas de Tupã. Em única votação, projeto de resolução 4/2017, de autoria do vereador Rudney Monteiro. Está em discussão. Pela discussão, vereador autor. Como já fiz as saudações de praxe, estamos votando agora uma comissão parlamentar especial. Essa comissão parlamentar especial, ela será formada para acompanhar esse concurso, que será realizado pelo consórcio CRIS. A prefeitura contrata a empresa e vai ser gerenciada ou passada para o consórcio CRIS. Então, essa comissão tem a finalidade de conferir desde as inscrições até a execução da prova, até a homologação, os recursos, para que seja o mais transparente possível esse concurso. Porque nós sabemos da dificuldade que os vereadores principalmente ouvem, que houve maracutaia, que houve algo errado, que houve algo que não estava certo. Então, essa comissão parlamentar que está sendo aí, peço voto a todos, está sendo proposto,
é para essa finalidade, acompanhar esse concurso do começo ao fim. Eu que estou propondo na qualidade aí, caso aprove, seja aprovado, eu quero conferir lá a lista de presença de todos os alunos que estarão aí, os participantes do concurso, e acompanhar, de fato e de direito, esse concurso público. Sabemos que agora aprovado o projeto, pode ser colocado amanhã, depois para ser já feito o concurso. Então, fica aqui o nosso pedido para que seja aprovado, lembrando que há uma indicação, foi uma indicação do vereador Caiaoque, vice-prefeito hoje, e agora do vereador Tiago Matias, para que a OAB acompanhe também. Então, isso é importante, para que seja bom para a administração, bom para os vereadores, que o concurso foi lícito, que o concurso foi exemplar. Então, fica aqui a indicação, espero que o Executivo possa oficializar a OAB, em cumprimento aí à indicação do vereador Tiago Matias, para pedir à OAB que participe aí desse concurso público também. Assim como a CPE também o fará, que o Executivo também assim o faça. Aliás, a indicação do vereador Tiago é para que todos os concursos tenham aí a participação da OAB. Então, fica aqui o nosso pedido da aprovação dessa CPE para juntos, esta casa, acompanharmos, porque a comissão representa todos os vereadores, acompanhar esse concurso público. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de resolução de autoria do vereador Rudinei Monteiro. Ninguém mais querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Projeto de lei número 31, 2017, também de autoria do senhor prefeito municipal, autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 268.313,14 para execução de serviços de recapeamento de vias urbanas com recursos do Ministério do Estado das Cidades e de contrapartida do município e da outras providências. Em primeira discussão, projeto de lei número 31, 2017, de autoria do prefeito municipal. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Antes da votação, senhor presidente, gostaria só de fazer um adendo. Esse projeto aqui é um projeto com uma verba do deputado Walter Hiroshi, indicação do nobre amigo Eduardo Chigueiro, e ainda não tem ruas selecionadas a esse projeto. Então, é importante ressaltar que após a aprovação, porque nós estamos aprovando aqui a autorização para o Executivo para dar o contrapartida de R$ 2.683. E aí sim vai junto para o Ministério da Cidade esse projeto e depois é colocado as ruas. Que seja consultado, vereador Eduardo Chigueiro, essa casa, porque às vezes tem algumas ruas que alguns vereadores estão pedindo recapeamento que é muito urgente. Se Vossa Excelência assim o decidir, assim o faça essa casa. Era isso, senhor presidente. Coloco em discussão, coloco em votação o projeto 31/2017. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. Projeto de lei número 32/2017, de autoria do senhor prefeito municipal, autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 250 mil para a construção de praça pública no conjunto habitacional Jamil do Alibe, com recursos repassados pela Secretaria de Estado da Habitação e contrapartida do município e da outras providências. Em primeira discussão, projeto de lei número 32/2017, de autoria do prefeito municipal. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. Senhor presidente, esses eram os projetos constantes na ordem do dia. Não havendo mais expediente a serem analisados na ordem do dia, declaramos a mesma encerrada e iniciamos a explicação pessoal. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Pela palavra, vereador Charles.
Senhor presidente, como eu já fiz as saudações de praxe, vou direto ao assunto. Queria falar de mais 3 eventos que ocorrem aqui em Tupã, próximo final de semana, além do Quinta com Arte dia 10. Nós teremos mais uma edição do Feirarte no sábado, das 17 às 21 horas, também no distrito de Varpa. A feira cultural muito semelhante ao Quinta com Arte, fica aí, a população já ouviu falar bastante e com certeza comparece, por isso que é esse sucesso, mais uma edição do Feirarte no distrito de Varpa, nesse sábado, dia 12 de agosto, das 17 às 21 horas. Também queria falar que lá em Varpa, no domingo, nós teremos a inauguração de um empreendimento que vai contribuir para o turismo do distrito, que é a inauguração do Restaurante dos Imigrantes lá em Varpa. A proprietária e secretária de Turismo, Márcia Félix, eu queria desejar os parabéns e sucesso ao empreendimento, que vai com certeza contribuir para o turismo e o incremento do turismo ali naquele distrito. Dia 13 de agosto, no domingo, então, a inauguração do Restaurante dos Imigrantes lá em Varpa. Para o almoço, estão todos convidados a contribuir nesse evento de inauguração e almoçar, né? Também, no domingo, dia 13, nós teremos mais uma edição da Violada no Espaço Cultural Caipira, que fica ali na Chácara da Seringueira, na SP 294, logo depois da CTA da Camap. Nós temos ali o nosso amigo Roberto, que faz parte do Clube da Viola, ele realiza todos os meses uma violada lá no espaço que ele construiu na sua propriedade rural. Fica o convite à população. E, por último, é um convite, mas para conhecerem o 53º FEFOL. O FEFOL é o Festival do Folclore da cidade de Olímpia. Olímpia é muito conhecida como uma estância hidromineral por conta do Termas que lá existe, Termas do Laranjais. Mas o FEFOL, o Festival do Folclore, é um festival nacional, um dos maiores festivais de folclore do Brasil. Participam todos os estados da nossa nação. A cidade de Olímpia tem 43 mil habitantes. E durante o festival, os 10 dias do festival, que começaram dia 5 e vão até o dia 13, fazem com que a população da cidade dobre de tamanho. Ela passa a ter 80 mil pessoas ali participando, além dos moradores, os visitantes de todos os estados do Brasil que vêm participar do FEFOL. Uma prova concreta de que a cultura, um festival do folclore, pode contribuir com o incremento do turismo e o incremento do desenvolvimento. Em Olímpia, em cada quarteirão existe um restaurante, existe um hotel. Fica aí, né, o convite para que conheçamos esse festival. Conheço já há mais de 8 anos, eu frequento lá todos os anos, eu dou pelo menos uma chegadinha para prestigiar. Bom, senhor presidente, eu volto aqui também para falar sobre o transporte público. Eu vou tentar ser bem conciso e rápido, só para a população poder entender que os vereadores, embora estavam em recesso, continuam trabalhando, haja vista que esse projeto das residências terapêuticas, né, foi aprovado, até que, enfim, vai contribuir para a saúde, né, de Tupã, para solucionar alguns problemas que vínhamos enfrentando aí. Então, parabéns a todos os vereadores também. Eu solicitei, através de um requerimento, número 15/2017, a documentação sobre o contrato de concessão realizado pelo município de Tupã em 2015 e que perdura até hoje, que é o transporte público. A gente está tendo muitas reclamações da população em geral, na rotativa no ar, no 0800 da Prefeitura, e muitas pessoas procuram os vereadores. Todos já me relataram que existem pessoas reclamando o tempo todo da má prestação do serviço no transporte público aqui em Tupã. Pois bem, em resposta à população, essa procura da população, eu solicitei à Prefeitura, através do requerimento, algumas informações. Algumas delas foram: quais são as providências que estão sendo tomadas pela Prefeitura para solucionar esse problema, quanto é pago para essa empresa, quantas parcelas já foram pagas, se está em dia esse pagamento mensal, se foram suspensos algumas vezes esse pagamento, se a empresa foi notificada alguma vez, se a empresa ajustou ou não esse cumprimento desse acordo, quais as medidas judiciais ou administrativas estão sendo tomadas para solucionar. Enfim, foram várias perguntas que poderiam contribuir para que os vereadores pudessem ajudar o Executivo a solucionar essa questão, haja vista que é um contrato de concessão e não é simples rescindir um contrato de concessão. Pois bem, vieram vários documentos aqui
e eu agradeço já logo o prefeito Ricardo Raimundo e ao secretário, então, de governo, Cláudio Zoppolato, e também ao secretário de Assuntos Jurídicos, Renato Teixeira, que, de forma talvez até completa, eu digo isso porque, a meu entender, faltam algumas informações aqui que seriam fundamentais para que a gente pudesse chegar a um deslinde, né, desse fato. Aqui tem tem uma resposta por escrito de todos esses requerimentos que eu fiz, todas essas perguntas. Depois nós temos o processo de licitação, nós temos o contrato de concessão com todas as cláusulas, nós temos os horários, as linhas que a empresa tem que fazer, nós temos processos administrativos já abertos pela prefeitura para coagir a empresa, literalmente, a prestar efetivamente esse serviço de forma eficaz, vários ofícios, tivemos relatório a prefeitura mandou uma pessoa, vamos dizer assim, a paisana, dentro de cada linha, do ônibus em cada linha, para que pudesse ver em loco se o serviço estava prestando ou não, e, pasmem, o negócio é feio. Tivemos várias fotos que foram tiradas por esses funcionários, por essas pessoas, nessa investigação à paisana. Precisamos disso para tentar resolver. Depois nós temos notificações as mais diversas. Desde 2015, a prefeitura vem notificando a empresa para que pudesse prestar o serviço. Temos também aqui cópia das reclamações que chegam por e-mail e por telefone à prefeitura. Temos notificações, eu contei aqui por cima, são 17 notificações de má prestação desse serviço, pedindo explicações por que não presta bem e solicitando, através de deliberação, que preste bem, que resolva o problema. E os problemas são os mais diversos. Atraso nas linhas, supressão de linha, pontos de ônibus quebrados, não restaurados, atrasos, quebra dos ônibus, falta de combustível e ainda muito mais. A empresa tem diversas ações trabalhistas já em andamento. Até por conta disso, o secretário de governo disse, informalmente, não está aqui, que foram suprimidos alguns pagamentos, foram feitos depósito em juízo na Justiça do Trabalho para honrar a dívida que a empresa deixou com esses funcionários, dívida trabalhista. Tá? Fui procurado um pouquinho, na metade do mês de julho, por um motorista da empresa pedindo socorro, que só tinha recebido R$400 naquele mês, e que no mês passado também só tinha recebido R$400, e que a empresa não estava realizando o pagamento devidamente, e culpando a prefeitura, dizendo que o prefeito foi viajar e não assinou o talão de cheque, por isso que não estava sendo pago. Isso o dono da empresa falou para os funcionários. Abro um parênteses, foi relatório de um funcionário, não me provou, não trouxe documentos, foi o que ele disse, certo? E o secretário de governo me disse que estava suprimindo esses pagamentos. Pois bem, eu entrei no portal da transparência e até o dia 22 de julho, todos os pagamentos constam como efetuados. Todas as parcelas de R$25 mil são R$50 mil mensais, divididos em duas parcelas de 25. Estão em dia. Ele disse que estava sendo depositado em juízo, mas não trouxe nesse relatório, nesses documentos, prova documental de que realmente está sendo depositado em juízo, sequer trouxe alguma informação da Justiça do Trabalho constando essas ações. O vereador não está aqui só para criticar. A gente também elogiei várias ações da prefeitura, estou elogiando os projetos culturais, muitas outras ações que a prefeitura vem fazendo, a campanha da leishmaniose, mas esse problema, essa concessão, que é regulada pela Lei 8.987, de 95, precisa ser rescindido de alguma forma. No capítulo 10, fala da extinção. E extingue-se a concessão, vou ser bem rápido porque o meu tempo está acabando, pela caducidade. Tem outros itens esse capítulo. Mas, veja bem, se o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada, não precisa ler mais nada. O processo por si só, esse único inciso desse capítulo, nesse artigo, já dá direito à prefeitura de rescindir esse contrato de concessão.
Então é o seguinte, nós vamos, vereadores, ajudar a administração mais uma vez. Nós vamos tomar as providências que a gente entende necessárias para ajudar a administração a resolver esse problema jurídico, porque a Tupã precisa. A palavra continua franqueada. Pela palavra, presidente. Pela palavra, vereador Castilho. Novamente, cumprimento a todos os pares, amigos na tribuna e todos aqueles que estão nos assistindo pela TV Câmara, com a graça e a paz do nosso mestre maior, Jesus Cristo Nazareno. Quero aqui agradecer, presidente, pela aprovação das nossas moções e das nossas indicações, parabenizar essa casa pelo trabalho que todos nós estamos empenhando em prol da nossa comunidade. Parabenizar a todos pela votação unânime pelos projetos. E também aqui, para encerrar, convidar aos fazendeiros de nossa cidade, né, os pecuaristas aí de um modo geral, que nos ajude com o leilão que estamos juntos empenhados em prol do Hospital São Francisco Tupã, que será no dia 17 de setembro, né, em prol do Hospital São Francisco. É um trabalho beneficente e também será feito, está sendo vendido aí um almoço no valor de R$ 25,00, né, que será feito também na Exapit. Então, eu queria que quem puder participar, participe. Eu sempre digo que juntos somos fortes, né? E quem puder doar aí uma novilha, será bem-vinda. Era isso, presidente, e muito obrigado. A palavra continua franqueada. Pela palavra. Pela palavra, pastor Elias. Renovo os meus cumprimentos. Senhor presidente, eu queria pedir ao Executivo que respondesse o meu requerimento, que faz 60 dias, mais de 60 dias, que eu tenho um requerimento. Eu estou sendo cobrado pelos munícipes, porque eu fiz esse requerimento a respeito dos concursos públicos que ainda estão vigentes no nosso município. Muitas pessoas têm concursos, fizeram um concurso, estão em segundo, em terceiro lugar para serem chamados, e essas pessoas estão naquela expectativa, né? Vai ter concurso para isso, para aquilo, é que eu fiz um concurso, eu estou em segundo lugar, eu estou para ser chamado. Então, essas pessoas fizeram, desembolsaram dinheiro, e elas estão esperando a oportunidade para que esses concursos eles não vençam e façam novos concursos, e essas pessoas percam a oportunidade de serem chamadas. Então, eu quero pedir para que os nossos projetos, os nossos requerimentos, nobre vereador Charles, seja respondido prontamente como o seu, né? Já que você está na nossa bancada, nos ensina agora como, como ter os requerimentos prontamente respondidos, né? Porque já faz mais de 60 dias que eu estou, e a gente vê bastante vereador falando dos seus requerimentos que não são respondidos. Então, nós estamos tendo paciência, estamos pedindo. Sei que isso não é uma culpa, talvez, do prefeito, tem as secretarias responsáveis por isso, que houvesse uma agilidade, né, nas secretarias em que os requerimentos são pedidos, para que agilizasse e respondesse os nossos requerimentos, para que nós possamos dar uma resposta à população que nos procura e quer saber informações. A população procura o vereador, e ele tem que dar resposta para a população. Também estou sendo muito cobrado a respeito da ponte lá do São Martinho. Essa ponte está caída desde janeiro, já está com 8 meses caída. E a população, as pessoas que moram ali nas chácaras, produtores, estão me cobrando, né? Já faz 8 meses que aquela ponte está caída. Então, eu queria pedir ao Poder Executivo que atendesse aquelas pessoas, né, para que desse uma resposta para eles
e que essa ponte fosse, agora que as chuvas se foram, o tempo está firme, para que fosse reconstruído aquela ponte, né, antes que venham as novas chuvas de novo e aquelas pessoas fiquem numa situação difícil. Senhor vereador, o senhor me cede uma parte? Pois não. Quero dizer que nós estivemos lá na ponte da Santa Estela, lá de São Martinho, conversamos com os moradores daquela região, inclusive levamos a TV e procuramos o executivo e disse que lá o problema ia ser resolvido. Já faz algum período aí, então, se o senhor quiser, vamos cobrar lá. Eu fui junto com o senhor, quero estar junto, quero cobrar e quero que o problema também seja resolvido. Porque também eu vejo lá o senhor recebendo as pessoas lá, deu a palavra, eu também, que ia ser feito, e se não for feito, fica ruim para a gente. Só isso. Obrigado pela parte. Então, eu queria apenas falar para as pessoas de lá, que ainda hoje nós fomos cobrados a respeito da ponte lá. Então, eu estive conversando com o prefeito Ricardo, e ele disse que daqui uns 15, no máximo 20 dias, está terminando um trabalho aqui, a pedido do nobre vereador, nosso presidente, Walter Moreno, e assim que acabar esse trabalho, estará indo lá para a Santa Estela, ali na ponte do São Martinho. Então, os moradores estão aguardando, é um pedido não só do vereador, mas da população, dos munícipes, que tanto precisa dessa ponte para poder se locomover com seus produtos que eles vendem, enfim. Essa ponte é muito importante para aquelas pessoas. Então, eu peço... uma parte? Pois não. Essa semana também, a semana passada, aí os moradores lá solicitou, eu fui lá perguntar do andamento. Foi um sitiante lá da Redondeza, já doou os eucaliptos, já foi cortado, está lá na prefeitura. Vai se aproveitar a plataforma e vão se colocar o pé direito lá. Provavelmente, acho que no máximo a semana que vem aí já vão estar começando a mexer lá. Que bom. Então, é isso que nós esperamos mesmo, né, que as pessoas sejam atendidas nas suas necessidades. Era só isso, presidente. Boa noite. A palavra continua a explicação, pessoal. Vou falar pela palavra. Pela palavra, o vereador Paulo Henrique. Boa noite. Vou direto ao assunto. Falar relacionado a um evento que vai ter amanhã na Unesp, não sei se todos estão sabendo, vai ter a Unesp de Portas Abertas. É um programa bem legal que a Unesp está fazendo junto com as escolas estaduais e particulares aqui na nossa cidade, onde vão mostrar um pouquinho da Unesp, um pouquinho dos cursos que nós temos lá de administração e engenharia de biosistemas. Mostrar um pouco do Empreender Júnior, falar um pouquinho dos trabalhos que eles fazem, do cursinho, explicar que os alunos da rede estadual que estudam o primeiro, o segundo e o terceiro colegial têm direito a 50% das vagas, tanto de administração como engenharia de biosistemas, e falar um pouquinho da qualidade de ensino que nós temos hoje na nossa faculdade Unesp. Acho que eu não podia deixar de falar. Amanhã, por volta das 10h30, gostaria de convidar todos os vereadores para estarem lá, fortalecendo ainda mais o vínculo junto com a faculdade. Acho que é fundamental mostrarmos o nosso carinho por essa instituição e deixar claro que estamos juntos para fazer com que a Unesp seja realmente uma excelente faculdade aqui na nossa cidade. Para contribuir um pouquinho aqui com o Eliezer, sexta-feira passada, agora, tive junto com o assessor do Arnaldo Jardim, secretário de Agricultura aqui do Estado. Provavelmente ele vai vir para a nossa cidade dentro dos 10, 15 dias, e é onde nós temos alguns convênios que nós podemos firmar com a Secretaria de Agricultura. Temos lá o melhor caminho, temos lá os pontos críticos, e também há a possibilidade de conseguir algumas pontes para alguns locais onde realmente são necessários. Estamos brigando junto com ele, junto com o Ricardo, para que ele consiga, através do secretário da Agricultura, 4 vãos de 12 metros, para que a gente possa fazer também a ponte de Varpa. Entendo a vontade de todos aí de resolverem os problemas da cidade, mas realmente é complicado quando você pega uma prefeitura com alguns problemas e algumas urgências que às vezes ficam a priori, dentre outras. Mas as pontes, sim, são realmente
coisas importantes para a nossa cidade e para escoar principalmente a produção dos nossos agricultores. Então, com certeza, eu acho que todo o empenho que vocês vêm fazendo, os vereadores, para cobrar o prefeito, eu acho que é de grande valia. Queria também falar um pouquinho sobre dois eventos, um evento que ocorreu do Mercadog, que foi relacionado aos animais de rua, que foi feito lá no Tênis Miriam Maria. Queria agradecer aqui a Fernanda, a Paula Braga, a todas as associações que participaram desse evento. Um evento onde nós mostramos que quando todo mundo se une em prol de uma causa, realmente as coisas acontecem. Conseguimos lá, ainda a Fernanda ficou de me passar o fechamento certinho, mas conseguimos arrecadar um valor significante para poder ajudar esses animais que ficam na rua e às vezes não tem ninguém para cuidar. Ficam órfãos aí e na grande maioria das vezes são deixados na rua porque às vezes falta um dinheiro do próprio dono para cuidar. Então, realmente, queria elogiar aqui o trabalho da Fernanda no Mercadog, que foi lá, meteu a mão, fez a coisa acontecer, buscou os incentivos, buscou os prêmios para fazer esse excelente evento aí para a nossa cidade. E eu acho que a gente tem que enaltecer todos os moradores da cidade quando se unem para ajudar. Volto a dizer, agora amanhã às 10h30 vamos ter uma reunião. Também vamos ter uma reunião amanhã. Uma coisa que eu também estou pedindo, Eliezer, para o prefeito, é relacionado aos conselhos. Teremos amanhã uma reunião às 8h30 lá no planejamento do Conselho de Desenvolvimento da cidade, onde será discutido mais algumas coisas relacionadas aos condomínios fechados da nossa cidade. Também, quem puder ir, vou estar lá às 8h30, depois vou estar com o Renan, com o secretário de esportes, e depois vou lá para a Unesp. Quem quiser fazer essa caravana com a gente aí, vai ser um prazer, porque eu acho que é fundamental a participação nossa nos conselhos. Somos ouvintes, mas nós temos todos os direitos de participar e dar a nossa opinião nesses conselhos. Tive a oportunidade de ir segunda-feira retrasada no Conselho de Saúde, e, pasmem, nós não tínhamos 6 pessoas participando. Eu acho que é fundamental. Outubro agora vai ter eleição no Conselho de Saúde. Tenho certeza que nós precisamos estar próximos desses conselhos, com pessoas que estão ligadas a nós, que estejam realmente dispostas a ajudar. Não adianta participar de conselho e não ir. Conselho é muito importante para ajudar a administrar essa cidade. E conto com vocês também para que se engajem junto a esses conselhos que existem na nossa cidade, para que eles façam valer e ter voz dentro dos conselhos como um todo. Era mais ou menos isso que eu queria dizer. Uma boa noite a todos. Vereador, me dá uma pode. Parte. Pelo amor de Deus, o senhor está falando em ponte, várias pessoas falando em ponte. Claro. Recuperar as pontes nossos vizinhos aí, né? Os bairros. E já que o senhor tem mais intimidade com o senhor prefeito... Não fala assim. Então, não me põe em situação. Aquela que ponte, é isso? a ponte... Eu sei onde você mora, viu, Ninho? A ponte do rio Iacri, a ponte do rio Iacri, que é perto da fazenda Cavacame, que dá acesso ali ao Ribeirão dos Índios, a ponte alta, está com mais de 6 meses caída aquela ponte. E os pessoal ali, os moradores, os situantes, precisam transportar suas mercadorias ali, né? Escoar suas mercadorias, não tem como. Tem que dar a volta por Juliânia. Então, gostaria que o senhor também desse uma força aí, para que essa ponte saísse ali. Eu vou te dizer do fundo do coração, tanto você, Ninha, Eliezer, como todos aqui, a gente acaba entendendo às vezes que um tem mais, outro tem menos, mas não entendo assim também. Eu acho que isso é muito da gente brigar e se aproximar. Eu acho que quando a gente está próximo, realmente algumas coisas ficam mais fáceis. Mas não estou dizendo que o Ricardo, não tenho procuração para falar por ele aqui, que ele faz para um, não faz para outro, haja vista que ele sempre acompanha aqui na ponte aqui da Tamoios, junto com o pastor Eliezer, foi lá e fez a cabeceira da ponte que estava com um problema. Acho, Aninha, que se você realmente tem essa questão da ponte, vamos lá pessoalmente, vamos juntos, qualquer coisa, se for o caso. Como já fui com o pastor Rudney, conversar com ele sobre 2 projetos que estavam lá, eu acho que a intenção é essa, nos aproximarmos do prefeito e, principalmente, nós nos aproximarmos. Eu acho que os vereadores têm que estar mais próximos, os vereadores têm que entender que isso aqui é um colegiado, isso daqui é um grupo que foi formado por 15 vereadores numa eleição,
onde tivemos mais de 180 candidatos, e que se a gente se unir em prol da cidade, tenho certeza que fica muito mais fácil de a gente ter voz dentro do Executivo. Vamos juntos, com certeza, Eliezer também, vamos discutir sobre isso, e às vezes a gente pode até pedir para o secretário da Agricultura, como também é do PSDB, ele é do PPS, mas também é da mesma legenda do governador, e há um ano, provavelmente um ano de eleição, podemos sim brigar e pedir através do governador, através dos nossos deputados, que o prefeito entre com uma contrapartida e resolva esses problemas tão graves de ponte. Acho que o Ricardo, em relação às pontes, está sendo um pouco conservador, pelo fato que só fazer ponte de eucalipto não resolve. Haja vista quantas pontes já foram perdidas ao longo do tempo aqui na nossa cidade. Entendo eu que fazer bem feito é fundamental para o governo, mas vamos sim cobrar, colocar na pauta, para que a gente possa realmente trazer o alívio para esses moradores que tanto necessitam na ponta. Tenham todos uma excelente noite e sintam-se todos convidados, já que eu tenho essa intimidade com o prefeito, para irmos lá realmente trocar uma ideia com ele e colocar os pingos nos is. Mais uma vez, obrigado e tenham todos uma boa noite. A palavra continua em explicação pessoal. Peço ao Paulo Henrique para que assuma a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. O nobre vereador Walter terá até 10 minutos, viu? Sem mais e sem menos. Pois não, senhor presidente. Já fiz as considerações. Eu só volto aqui para, primeiro, parabenizar aos vereadores que estão bastante preocupados com o dinheiro público, né? Então, parabéns, é isso mesmo, a gente tem que se preocupar realmente, cada um fazendo a sua parte, tanto aqui no Legislativo, quanto a gente procurar também no Executivo, né? Então, o dinheiro público, tanto é federal, estadual, municipal, ou é da Câmara, ou é da Prefeitura, tudo é dinheiro público. Então, nós temos que estar com preocupação em todos os sentidos. Sobre a fala que houve aqui sobre a audiência em Tupã, algumas pessoas não estiveram, eu não estava presente, eu estava viajando, pedi que Paulo Henrique me representasse. E ele é o primeiro secretário e deve ter o feito. Depois, também com relação a chegar até Dr. Diego, conheço muito ele, estive lá a convite dele, não acredito que nenhum vereador, não deve ter partido dessa casa, né, que deve ter lá pedido, denunciado, qualquer questão com relação à não votação do projeto. Não acredito que seja que partiu dessa casa, porque não vejo, pelo menos, nenhum sentido nisso, né. Quero falar um pouquinho também sobre a questão das estradas. Eu vi o pastor falando aqui sobre alguma ponte, né? Eu quero dizer que poucas vezes eu vi um trabalho tão rápido e bem feito. Poucas vezes eu vi. Eu já vi o nosso município ficar sem ponte, eu vi nosso município ficar sem estrada, e eu não estou aqui também no primeiro ano, não. Eu tenho muito tempo aqui dentro. Eu estou vendo obras muito bem feitas, inclusive uma agora, quem conhece ali no Paparnás, o motel entrando ali, aquela estradinha, já vinha ali desde a gestão passada, não se passava ali, passava por dentro da propriedade. Foi feito um trabalho muito bem feito, está pronta a obra. Também me parece que tem uma obra que o Renan pediu, que trabalhou, está granada, está pronta, e também muito bem feita. Eu estive no Picadão agora, onde uma chuva levou parte da estrada, represa, e já está sendo feito o trabalho. Então, eu quero dizer que vou falar novamente, poucas vezes eu vi um trabalho tão bem feito na área rural, nas estradas, como está sendo feita nessa administração em pouco tempo. Depois também, com relação aos tampas-buraco. Essa administração pegou a cidade em um caos. E quem foi vereador na gestão passada e quem mora em Tupã sabe disso. A cidade era um buraco só. Então, deixou-se esburacar tanto a cidade que você arruma agora e daqui 3... Não é que só o material é ruim, não. É porque o asfalto ele foi danificado muito.
mas está sendo recuperado, essas equipes que estão trabalhando, muitas, e vocês devem estar andando também, muitas das nossas ruas já foram feitas, tampa-buraco, né? Temos essas 4 equipes andando, e acredito que não vai muito mais aí, um mês, no máximo, um mês e pouco, a cidade vai estar repassando de novo para fazer o trabalho daqueles que abriram novamente. Então, eu quero só colocar que o trabalho, às vezes, é cobrado aqui, e é a nossa função cobrar mesmo, né? Mas há obras paliativas, como era feita num passado muito recente, paliativas, e há obras que vai ficar. Hoje você analisa algumas obras feitas por essa administração, e você pode ter certeza que vai passar anos e anos e ela vai estar lá. E quem quer ver um pouquinho as obras, anda um pouquinho e vai visitar as obras que foram feitas. É de qualidade. Eu não estou aqui para defender a OB, estou para defender aquilo que foi feito. Então, se falava muito, mas obras que, hipoteticamente, falava-se que gastava lá 500 mil, gastava 200, e foi denunciado aqui, e eu fui para a CPE das obras, e está lá, porque era uma vergonha, e hoje nós temos, realmente, uma equipe que está trabalhando, uma equipe séria, que não vai acontecer o que aconteceu no passado, tenho certeza. 30 e poucas obras estão no Ministério Público, porque foram roubados. Tupã foi roubado. E nós temos vereador aqui. E outros aqui também, nós temos 5 vereadores aqui. E nós passamos por isso aqui. E Tupã foi roubado nas outras administrações. Mas, às vezes, era vereador da base, não podia falar, outros aqui, outro lá. Então, cada um deve estar no seu lugar. Hoje, cada um, né? Então, nós precisamos falar no todo. Hoje, Tupã tem algumas obras que nós estamos acompanhando de qualidade. E vamos acompanhar. Nós vamos acompanhar. Claro que o vereador, ele não tem culpa dessas obras irregulares. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Mas, muitas vezes, quando é governo, é governo. Quando é oposição, é oposição. Nós entendemos isso. Simples assim. Só que nós temos que analisar que não dá para ficar criticando o dia todo. Não dá só para criticar. Não dá para falar que não tá, nada está certo, que nada está funcionando, porque temos que vir aqui também para falar de coisas boas. E Tupã tem acontecido coisas boas, sim. Tem coisas ruins acontecendo, em todo lugar tem, mas tem coisas boas também. E tem algumas pessoas que só vê coisas más, só vê coisas ruins, não vê nada de bom. Então, nós precisamos analisar os dois lados, né? Então, só aqui, eu tenho certeza que a população tem acompanhado essas obras, reclamando, lógico, estão reclamando, e tem que reclamar mesmo, mas está sendo feita. Com relação ao refis, que eu estive aqui há um tempo, fiz uma indicação, o prefeito, na ocasião, acenou que eu faria, e eu tenho cobrado dele, e disse que gostaria que ele mandasse na primeira sessão. Ele me procurou semana, dizendo que, como os projetos estavam aí, alguns projetos que vinham para casa, pediu que eu esperasse até semana que vem, que eles estão levantando uns estudos de pessoas que devem muito, a forma que vai fazer, mas que o refis vai vir para casa, vai vir para a Câmara. E que não partiu, evidentemente que, se não partiu dele, partiu de algumas pessoas lá de dentro. Execução de IPTU de 2016 é um absurdo. Nós estamos vendo pessoas aí, IPTU aí de 2016 sendo executados. É um absurdo, porque nós sabemos da crise que está o país. Mas quem deve tem que pagar? Tem. Mas manda os banqueiros pagar, que deve muito. Manda essas pessoas, muitas aqui em Tupã, que devem aí 1.800.000 em IPTU, que não pagam, e estão executando pessoas que lá têm uma casa, lá que ganham um salário mínimo e que até estão desempregados. Aí nós somos contra. Cobrei do prefeito isso. E ele me disse que está tomando providência e que vai mandar o refis para casa. Então, a população que nos está assistindo, não é promessa minha. O prefeito Ricardo Raimundo, ele disse para mim que até semana que vem, pode acontecer, não vir semana que vem, eu não sei, mas ele disse que virá para casa semana que vem o refis para aquelas pessoas que estão apavorados, que receberam as notificações, que as casas vão para leilão, isso tudo o prefeito garantiu que venha o refis para aquelas pessoas que queiram pagar, que são bons pagadores, atrasou por um motivo ou outro, mas que vai ter oportunidade de ficar em dia aí com o município.
Solicito que o nobre vereador retome a presidência dessa casa. A palavra continua franqueada. Aliás, desculpa, a palavra é em explicação pessoal. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Alexandre. Senhor presidente, tendo em vista que chegou até nós, na última sexta-feira, após fechar a pauta, seu ofício do superintendente regional do Centro de Trabalho e Emprego de São Paulo, se comunicando esse possível fechamento do Ministério em Tupã, eu gostaria que fosse incluída uma indicação na sessão extraordinária. Eu concito as lideranças que, como o nobre vereador falou, ele tem uma indicação de número 671. Eu acho que já conversou aí com as lideranças para que essa indicação possa ser aprovada na noite de hoje, porque há aí uma urgência com relação a isso. Consultou as lideranças para que possamos estar aprovando essa indicação. De acordo, senhor presidente. De acordo. Então, nós colocamos, então, a indicação número 671/2017. Ela está em explicação. Ela vai para a extraordinária, mas a sua indicação 667. Está para discussão. Eu queria que ela fosse lida na íntegra, senhor presidente, pelo secretário. É regimental e peço que o faça. Vereador, desculpe, essa indicação nós podemos estar lendo ela, porque agora ela só vai ser encaminhada. Pode ser? Então tá bom. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra em expressão pessoal, e nos termos do artigo 157 do Regimento Interno, convocamos uma sessão extraordinária a ser realizada logo após o término desta, para apreciarmos em segunda discussão o projeto de lei 31, 32 e 36. E a indicação número 678, de autoria do vereador Alexandre Escombate. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão extraordinária. Convido o vereador Augusto Fresneda Torres a fazer uma citação da Bíblia Sagrada. Senhor presidente, Walter Moreno, senhores secretários, senhores vereadores, vereadora, nossos amigos ainda que se encontram aqui em nossa casa, obrigado pela presença. Telespectadores do TV Câmara, TV do Povo, boa noite. De acordo com o regimento interno desta Casa de Leis, farei uma citação bíblica no livro de Salmos, capítulo 103, versículo 13, 14, 15, 16 e 17. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó, porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Palavra do Senhor. Solicito ao secretário que proceda a leitura dos projetos constantes na pauta. Senhor presidente, a pedido do vereador Alexandre Escombate, faremos a leitura da indicação 671/2017. Indicamos, após satisfeitas as formalidades regimentais
e ouvido e esclarecido o plenário, que sejam expedidos ofícios anexando-se cópia da propositura ao prefeito da instância turística de Tupã, José Ricardo Raimundo, ao secretário municipal de governo e administração, Moacir Ivo Pontal Timonari, ao secretário municipal de desenvolvimento econômico, Marcos Zanelato, objetivando a realização de estudos junto aos respectivos órgãos competentes do poder público municipal para que seja encontrada uma solução viável para impedir o fechamento da Agência Regional do Trabalho e Emprego em Tupã, conforme ofício 288/2017, de 28 de julho de 2017, do Superintendente Regional do Trabalho e Emprego do Estado de São Paulo, Eduardo Anastasi. Indicamos ainda que sejam enviados ofícios ao Ministro do Trabalho e Emprego, Ronaldo Nogueira, ao Superintendente Regional do Trabalho e Emprego do Estado de São Paulo, Eduardo Anastasi, à Gerente Regional do Trabalho e Emprego em Marília, Maria Idalina Furtado Violante, ao chefe da Agência Regional do Trabalho e Emprego em Tupã, Antônio Cláudio Fração, ao presidente da 34ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Wagner Fuim, aos sindicatos, às associações, aos escritórios de contabilidade e às entidades de nossa cidade, comunicando-lhes a posição do Poder Legislativo Municipal de Tupã. A Agência Regional de Tupã abrange os municípios de Arco-Íris, Queiroz, Herculândia, Iacri, Parapuã, Quintana e Rinópolis, conjunto de cidades cujas populações presta serviços de atendimento, seguro-desemprego, registro profissional, protocolo geral, homologação, carteira de trabalho, recursos e informações trabalhistas, além de atender inúmeros sindicatos e escritórios de contabilidade, sendo, portanto, fundamental interesse público a sua permanência em nossa cidade, que já ultrapassa mais de quatro décadas. Portanto, considerando o quadro atual provocado pelo contingenciamento de recursos do governo federal e que pode realmente fechar a unidade, solicitamos, agora de forma oficial, a disponibilização de local e infraestrutura necessária para manter a normalidade das atividades burocráticas da Agência Regional Tupã, de tal modo que não sejam os empregadores e empregados obrigados a deslocamento para localidade distante, onde as relações trabalhistas possam ser implementadas e solucionadas. Por fim, vendo a real gravidade do problema, pedimos a aprovação da nossa propositura pelos nobres pares, tendo em vista que o Poder Executivo tem até o dia 15 de agosto de 2017 para que seja enviada informações complementares à Secretaria, conforme cópia anexa. Assim sendo, em atendimento a inúmeros pedidos, esperamos contar com a unânime aprovação dos nobres pares. Assina o vereador autor Alexandre Combate. Consta do ofício de número 288/2017, encaminhado ao gabinete do prefeito municipal de Tupã, os seguintes dizeres: senhor prefeito, diante do contingenciamento imposto ao Ministério do Trabalho em decorrência do decreto número 8.961 de 2017 e suas alterações posteriores, diante do restrito quadro de servidores públicos deste Ministério, esta Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Estado de São Paulo está enfrentando severas dificuldades para manter as instalações da Agência de Atendimento ao Trabalhador no município de Tupã. Assim, considerando o cenário atual provocado pelo contingenciamento de recursos que não foi imposto, solicitamos à Prefeitura manifestação acerca de interesse em dar continuidade à prestação de serviço prestado pela agência ao município, mediante a disponibilização de local e infraestrutura necessária para a instalação de referida agência e, se possível, a cessão de servidor municipal para colaboração no atendimento da população. Colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos e informações complementares e aguardamos manifestação até o dia 15 de agosto de 2017. Respeitosamente assina Eduardo Anastasi, Superintendente Regional do Trabalho e Emprego do Estado de São Paulo. Em discussão, a indicação 671.
Ninguém quer discutir, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Na sequência, projeto de lei número 31/2017, autoria do senhor prefeito municipal, autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 268.313,14 para execução de serviços de recapeamento de vias urbanas com recursos do Ministério do Estado das Cidades e de contrapartida do município e da outras providências. Em discussão, o projeto 31/2017, autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Projeto de lei número 32/2017, autoria prefeito municipal, autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 250 mil para a construção de praça pública no conjunto habitacional Jamil do Alibe, com recursos repassados pela Secretaria de Estado da Habitação e contrapartida do município e da outras providências. Em discussão, o projeto 32/2017, de autoria do prefeito municipal. Está em discussão. Ninguém quer discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Projeto de lei número 36/2017, autoria do senhor prefeito municipal, autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Consórcio Regional Intermunicipal de Saúde, CRIS, para o gerenciamento do Programa de Serviços de Residência Terapêutica Tipo 2 e Centro de Atenção Psicossocial 2, CAPES 2 e da outras providências. Em discussão, o projeto número 36/2017, de autoria do prefeito municipal. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Amaury. Eu requeiro que a votação seja nominal. É regimental e peço ao secretário que chame os vereadores para a votação. Vereador Alexandre Scombate. Favorável. Vereador Amaury Sérgio Mortágua. Favorável. Vereador Antônio Carlos Meireles da Silva. Favorável. Vereador Augusto Fresneda Torres. Favorável. Vereador Charles dos Passos. Favorável. Vereador Eduardo Akira Idamitsu. Favorável. Vereador Pastor Eliezer de Carvalho. Sim. Vereador Gilberto Neves Cruz. Sim. Vereador Osmídio Fonseca Castilho. Favorável. Vereador Paulo Henrique Andrade. Sim. Vereador Renan Vitor Pontelli. Favorável. Vereador Rudney Monteiro. Sim. Vereadora Thelma Tulim. Vereador Tiago Munhoz Matias. Favorável. Vereador Walter Moreno Banhossi. Favorável. 14 votos favoráveis, senhor presidente. Projeto de lei número 36/2017 está aprovado. Concluída a votação dos projetos que constavam na pauta, renovamos nossos agradecimentos a Deus por sua constante proteção, aos senhores vereadores e funcionários pela presença e colaboração, ao público por haver prestigiado nossos trabalhos aqui comparecendo, ou através da TV Câmara ou da internet. E damos por encerrada a sessão extraordinária. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Boa seja noite, louvado. bom descanso.